Olá, bem-vindo ao nosso novo vídeo da playlist Investimentos e hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Direto. Eu vou começar falando sobre da onde vem o Tesouro Direto, o que é esse investimento. E para começo de conversa, ele é um investimento no governo, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo e ele paga juros para você em troca desse empréstimo. Mesmo aí, independente da situação do governo, da situação econômica do país, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Mas vamos entender mais um pouquinho como funciona para você saber escolher o melhor tesouro para você. Quando você entra lá no site do Tesouro Nacional, você vai ver inúmeras opções. Dentro das corretoras e alguns bancos que ofertam diretamente pelos bancos o Tesouro Direto, também você vai ver várias opções. E se você escolher errado, mesmo sendo um investimento seguro, você pode sim perder dinheiro. Então vamos começar falando sobre o Tesouro Selic. Vem comigo. O Tesouro Selic, ele é o mais indicado para uma reserva de emergência. Então você vai ter vários tipos de investimentos dentro do Tesouro Direto. Você pode até optar pelo Tesouro Direto para investir para a previdência, para sua aposentadoria lá para o futuro também. E a gente vai dar uma olhadinha em qual é o mais indicado. Mas para reserva financeira, o mais indicado é o Tesouro Selic. Todos os tesouros, quando você entra lá, você vai ver que eles têm um prazo de validade, um vencimento dos títulos. E todos eles vão ter incluindo o Tesouro Direto. E todos eles você pode resgatar antes do vencimento. Porém, tem risco de você perder um valor com a oscilação do preço daquele título. Nós já vamos ver mais para frente sobre isso, que é a marcação ao mercado. Mas no Tesouro Selic, você não sofre com a marcação ao mercado. E aí é o mais indicado para reserva de emergência, por isso você investe no Tesouro Selic e não tem risco de você perder nenhum valor, mesmo que você invista hoje e resgata já nos próximos dias, porque ele não vai ter essa oscilação tão grande do preço dele, porque ele vai acompanhar diretamente a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Quando você negocia ali um título Tesouro Direto, você compra um título. Você consegue investimentos com uma fração do valor do título. Então você vai ver lá que os títulos do Tesouro Direto, eles têm valores ali de R$ 700, R$ 1.000, mas você consegue comprar alguma fração daqueles valores. É onde você vai encontrar títulos do Tesouro Direto, no geral, com valores de R$ 7, R$ 2, valores baixos para você começar a investir, porque você vai estar comprando uma fração daquele título. E aí você mesmo pode determinar qual valor você quer começar a investir e programar aí os seus reinvestimentos naquele mesmo título, conforme os valores mínimos, né, de investimento que você tem também disponível aí no seu recurso, né? E aí você pode estar montando a sua carteira da reserva financeira nesse título. Agora, quando nós falamos de um investimento já para médio prazo, você pode olhar o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado, a mesma coisa do Tesouro Selic, você vai encontrar ali com prazos de vencimentos, mas todos eles têm liquidez diária. A liquidez diária significa que você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Aí aqui uma atenção, quando você investe em títulos do Tesouro Direto, ele é resgate automático, liquidez diária, porém, se você for olhar lá dentro da sua corretora, do seu banco, você vai ver alguma informação como essa. D+1. Isso significa quantos dias úteis após você solicitar o resgate, você vender aquele título, você resgata o valor de fato na sua conta. Então, é um dia útil. Se você encontrar aí qualquer investimento que for D+2, D+3, significa que leva 2 ou 3 dias aí líquidos, dias úteis, né, para ficar disponível na sua conta. Isso é comum no Tesouro Direto, qualquer um deles, mesmo eles tendo prazo de vencimento. No Tesouro Pré-Fixado, você consegue escolher, então, um vencimento mais parecido com o vencimento que você realmente vai precisar. Quando você for optar ali para médio prazo, você vai fazer um investimento talvez para algo que você vai precisar lá em 2035, você pode optar por um Tesouro Pré-Fixado de 2035, ou uma data mais próxima, né? Eu não estou com a tabela dos disponíveis no momento agora, mas você vai visualizar que ele tem vários anos ali. Normalmente eles têm 2 ou 3 opções, pelo menos, para anos diferentes. E aí você tente sempre buscar conforme o vencimento do que realmente você vai precisar do recurso. Por quê? Nesse vencimento ele vai resgatar automático. Se você não vai precisar daquele recurso antes do vencimento, antes daquela data, é interessante você já determinar aquela data para você ganhar mais com aquele rendimento, principalmente no caso do pré-fixado. Porque senão, vamos dizer que você investe aqui por um investimento de um longo prazo, pensando na aposentadoria, você vai ter que ter vários reinvestimentos no decorrer do tempo, porque em 2035 ele vai resgatar automático.
E aí o tesouro pré-fixado, o que significa de fato? Você está fixando uma taxa. Você determina a taxa que você quer ser remunerado no vencimento, até o vencimento, né? Se você realmente levar aquele investimento até o vencimento, você tem aquela taxa garantida. Então, digamos que você encontra lá um tesouro pré-fixado com uma taxa de 14% ao ano. Você tem garantido essa taxa de 14% ao ano se você realmente levar até o vencimento. Se você resgatar antes, que você pode resgatar antes, aí você tem risco de oscilar aí o valor que você, até mesmo o valor inicial que você investiu por conta da marcação a mercado. Por isso, o pré-fixado é bem interessante que você realmente deixe ele até o vencimento. Agora, pensando no longo prazo, nós vamos dar uma olhadinha no Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é bem interessante até mesmo quando você tem mais recursos para investir dentro do Tesouro Direto e você quer diversificar, porque aqui você vai estar investindo pensando em proteger o seu dinheiro contra a inflação, porque o IPCA é o índice que mede a inflação. E é um investimento que você consegue ter uma remuneração, tendo a remuneração da taxa da inflação mais um valor pré-fixado. Então, você vai ter lá Tesouro IPCA+, e vai ter um valor, que é o pré-fixado, uma parte pré-fixada dentro desse investimento de Tesouro IPCA+. E o mais é justamente isso. Então, você vai ver lá, Tesouro IPCA mais 7,1, por exemplo, né? De novo, estou usando exemplos aqui, não estou com nenhuma tabela real, mas dentro das corretoras, dos bancos e do site do Tesouro Nacional, você consegue visualizar e até simular investimentos antes de investir de fato. Então, você investe no Tesouro IPCA, você vai ter essa remuneração, vai ter um prazo de validade, também é indicado que você mantenha pelo menos até o vencimento, mas ele é um investimento visando aí longo prazo. Então, você vai ter tesouros IPCA com vencimentos bem longos mesmo para você que pensa em investir dentro do tesouro para aposentadoria, por exemplo, para algo de mais tempo. E agora, então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito da marcação a mercado. É aqui que muita gente erra e acaba até perdendo dinheiro dentro do Tesouro Direto e aí não acredita na questão da segurança e tudo mais. Então, mesmo sendo um investimento seguro com relação a você perder o seu recurso inicial, você precisa usar de estratégias para o que é o objetivo realmente que você quer o seu dinheiro. Então, se você está investindo para reserva de emergência, pense no Tesouro Selic. Você vai acompanhar o seu investimento sempre acompanhando a taxa básica de juros e não tem essa oscilação do preço do título. Quando nós falamos em outros títulos do Tesouro Direto, tem o risco de ele oscilar o preço do título. Então, você lembra que eu falei que você investe numa fração, ou mesmo que você invista no valor todo daquele título, ele tem valores ali de 700 mil reais, só que esses valores eles podem ir acompanhando o mercado financeiro, o mercado econômico, e ter oscilação para mais ou para menos. Então, digamos que você investiu, mesmo que numa fração ali, investiu R$7 de um título, que ele era, o valor total dele R$700, no dia que você fez o investimento. Vamos dar um exemplo aqui arredondando para você entender melhor, né? E aí, no dia seguinte, sofreu uma oscilação ali desse valor do título. Se você fosse investir, comprar o título no dia seguinte, você já iria pagar mais barato, 650, porque o preço dele caiu. Aí logo, o seu investimento, aqueles seus R$7 também vai cair. Uma fração compatível ao que caiu do valor total do título também. E assim por diante. E se ele subiu, também você vai ver o seu valor de investimento, mesmo no curto prazo, subindo. Então você pode ir acompanhando ali o seu investimento, acompanhando o mercado, e se por algum motivo de estratégia você vê que subiu muito rápido e você quer resgatar mesmo antes do investimento, você tem esse direito, você consegue estar resgatando e vai ficar disponível na sua conta ali dentro daquele prazo normalmente ali de D+1. Então, digamos que você faça aquela diversificação, como eu falei, para ter uma parte investida pensando na proteção contra a inflação, e aí você investiu valores altos e teve essa diferença, essa oscilação do preço. Você vai ficar acompanhando o seu dinheiro e talvez ele vai ter uma oscilação para menos, principalmente nos primeiros dias. Mas lembrando que se você manter aquele seu investimento até o vencimento, no caso do Tesouro pré-fixado e do IPCA, que são os que mais sofrem com a marcação ao mercado, se você manter até o vencimento, você tem sim o seu recurso total, mais o rendimento que você combinou no momento do investimento garantidos. Agora nós vamos entrar num assunto que faz com que muitas pessoas deixem de investir além da poupança.
A poupança ela não tem custos aí de imposto de renda, mas você tem sim possibilidade de ganhar mais em outros investimentos, mesmo tendo esse custo. E eu trouxe já um exemplo aí comparando os valores no vídeo sobre o CDB. Se você querer dar uma olhadinha no vídeo, eu trouxe um exemplo bem básico ali para você comparar um valor, o mesmo valor investido na poupança ou no CDB, que também tem a mesma tabela de imposto de renda que o Tesouro tem. Então, o Tesouro Direto, ele tem imposto de renda sobre o rendimento. E aí, esse imposto de renda, ele começa com a alíquota de 22,5% se você faz o resgate dentro de 6 meses, mas ele chega a 15% se você mantém por mais de 720 dias. Que é o equivalente aí a acima de 2 anos, né? A alíquota já cai para 15% sobre o rendimento, tá? Você não perde, essa alíquota não é descontada do seu recurso. Mesmo que você resgate com um prazo menor, você também, menos desse período, né? Menos de 6 meses, com poucos dias, vamos dizer assim, você não tem essa cobrança sobre o seu recurso inicial. Você tem somente sobre o que rendeu. Se não rendeu, se você resgatar com prejuízo, logicamente não tem desconto de imposto de renda, mas tem o Tesouro, o desconto do IOF se você resgatar com menos de 30 dias. E aí, falando em outras taxas, nós temos a taxa da B3, que é onde o Tesouro Direto é negociado através da Bolsa de Valores, a B3. E existe um custo aí se você investe mais de 10 mil reais. Se você investe até 10 mil reais, esse custo ele é isento, essa taxa da B3, mas acima de 10 mil reais, você tem um custo de 0,20% ao ano, que é uma taxa que você paga para a B3 por estar negociando títulos do Tesouro Direto. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Eu fiz um resumo aqui para trazer mais conhecimento para que você saiba escolher o seu tesouro direto, caso você esteja começando o investimento no tesouro ou já investe, já viu seu dinheiro oscilar e não entendeu o porquê. Hoje você já sabe que essa oscilação ela se dá por conta da marcação a mercado, mas é importante você ter estratégia para investimento. Então, recapitulando aqui, o Tesouro Selic ele é indicado para a reserva. O tesouro pré-fixado ele é indicado para o médio prazo e o IPCA para o longo prazo. Só que, além disso, você já sabe que o Tesouro IPCA pode ser usado também como estratégia para você ter a sua diversificação atrelada à inflação, e o médio prazo você fixa a taxa antes do investimento. O Tesouro Selic ele acompanha a taxa básica de juros, logo ele é pós-fixado, ele remunera conforme a taxa, depois da taxa já existir no mercado. Eu sou a Juliana Lara Goulart e esse é o Desperta Finanças. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.